Prezados amigos, bom dia. Bom dia. Que manhã bonita, né? E aí vem o Peçanha e roubou a cena. Falou tudo que eu precisava falar, eu já posso ir embora. A última música dele, vocês prestaram atenção? Coragem para seguir viagem. Antes, várias outras músicas muito bonitas, mas ele sabe sempre mexer comigo. Ele bota lá o Roberto Carlos. Ele sabe que eu gosto muito do Roberto Carlos. Eu sou meio perseguido pelo Peçanha e pelo Geraldo, os dois. Mas, gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. E, quando eu falo nós, estou falando em nome da Graça, minha esposa. Ela tem um prazer imenso. Olha aí o carinho feminino, como é que é. Ela tem um prazer imenso de estar aqui nessa casa. Aliás, quem não gosta de uma casa tão agradável, tão simpática, tão acolhedora? Mas vamos em frente, temos que falar do nosso tema de hoje. O nosso tema é um tema evangélico. No mundo tereis aflições. Mas para falar desse tema, nós vamos nos basear exatamente no Evangelho, segundo o Espiritismo. Há um capítulo nesse livro fantástico que, de uma certa forma, destaca-se dos demais. Não por acaso é o capítulo mais extenso. Acredito que seja o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo mais estudado, mais refletido pelas criaturas. É o capítulo de número 5. Bem-aventurados os aflitos. Então, nós vamos despretensiosamente fazer uma análise, ainda que breve, de alguns tópicos desse texto. Por isso, nós vamos pedir permissão a vocês para trazer o livro e fazer algumas observações sobre aquilo que Kardec aqui consignou. Há uma passagem em João, eu não sou muito de gravar assim, detalhes, não é? Mas essa eu, pelo menos por alguns dias, fico com ela registrada. É uma passagem que está registrada no capítulo 16, versículo 33, onde Jesus, sentindo um tanto a amargura humana, sempre presente, sempre ao lado dele, diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vós tenhais paz. Neste mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Pode parecer uma fala pessimista, vinda daquele que foi o maior exemplo de otimismo que nós temos. Jesus nunca, diante de quem quer que fosse, disse: você não tem jeito, não existe solução para você. Ele nunca falou isso. E ele se rodeava principalmente dos aflitos, dos desesperados, dos angustiados. E ele nunca disse isso. Pelo contrário. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós, qualquer um de nós. Vós sois deuses.
com D minúsculo, porque o grande Deus, nosso Pai, é incomparável. Então, ele fala da aflição e fala do remédio. O que é a aflição? Ele diz que todos nós teremos aflições neste mundo, que ainda é de expiações e provas. Ou já passamos por essas aflições, ou estamos vivendo exatamente momentos de aflição, ou passaremos por essas aflições, porque faz parte da experiência do Espírito num planeta de expiações e provas. Nós sabemos, pela doutrina espírita, que existem 5 categorias de mundos. Todos os planetas passam por essas categorias obrigatoriamente, seguindo uma lei que é a lei do progresso. Todos nós estamos submetidos a essa lei do progresso. Todos. O reino mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Todos, sem exceção. Então, a Terra já foi mundo primitivo, de muitas lutas, mas praticamente lutas ligadas à pura sobrevivência. Tamanhos desafios. A Terra está terminando um segundo ciclo, um segundo estágio, que é de expiações e provas, onde já essas agruras da sobrevivência vão ficando mais suaves, pelo progresso que a inteligência proporciona. Mas é um mundo onde impera o egoísmo e o orgulho. Então não é possível paz no mundo assim. Não são as pessoas que são egoístas, não são elas que são orgulhosas, somos nós. Nós é que não conseguimos enxergar. Estamos sempre enxergando nos outros aquilo que está dentro de nós. Estamos caminhando para um terceiro estágio, que é de regeneração, onde a Terra terá um pouco de calma, mas não a paz verdadeira ainda. Depois, sabe Deus quando, nós entraremos num outro estágio, que são os mundos ditosos. E ainda lá nesse mundo não teremos a paz absoluta. E, finalmente, nós chegaremos ao estágio dos mundos celestes ou divinos. Aí sim haverá a paz. A paz absoluta, plena, sem mancha. Por isso Jesus fala, a felicidade ainda não é deste mundo, será no futuro, porque Deus não faria com que cada um de nós tenha como esse sonho, que é o sonho de felicidade, sem nos permitir que isso seja alcançado um dia. Não faz sentido. E Deus não pode, na sua bondade infinita, no seu amor, ter-nos criados para a dor, para a aflição. A aflição, por mais que dure, será sempre temporária. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho do que Kardec colocou nesse capítulo tão bonito, tão interessante. Eu chamaria até a atenção dos amigos, porque nas casas espíritas nós somos chamados a uma tarefa chamada atendimento fraterno. Nós deveríamos estar mais atentos a essa questão. Quem busca o atendimento fraterno nas casas espíritas
na grande maioria das vezes, está buscando algum remédio para a sua aflição. Que aflição é essa? Nós precisamos ouvir para entender. Porque as aflições não são iguais. Cada um tem a aflição que lhe é própria. Nós ignoramos que essa aflição, primeiro, foi construída por nós, e nós vamos ver isso no texto. Mas muitas dessas aflições, nós escolhemos vivê-la, ou vivê-las, nesta encarnação. Esquecemos e ficamos a lamentar, a nos queixar e talvez até a maldizer a providência divina. Então, eu acho que é uma lição que precisa ser refletida. Só lembrar também o seguinte: Kardec preparou tão bem esse livro, que é o terceiro da codificação, que ele coloca sempre a mesma estrutura. Ele começa com algumas citações do Evangelho, que ele escolheu providencialmente, para que não sejam aquelas que geram disputas ou discussões inúteis. Ele pega exatamente a parte moral, porque é essa que está mais adequada à missão do Espiritismo. O Espiritismo é o consolador prometido. Então, ele vai recortar do Evangelho textos que não geram dúvidas e polêmicas. Maria era virgem? Jesus tinha irmãos? O corpo de Jesus era assim ou assado? Não interessa. O ensinamento moral. Esse que importa. Então, Kardec sempre faz assim, ele coloca umas citações, ele, com sua moral própria, que nós hoje sabemos, é um espírito superior que vem com essa missão, ele faz seus próprios comentários. E, a partir de um determinado momento, ele coloca a fala dos espíritos relacionadas com aquele tema. É sempre assim. Nesse capítulo também. Então, no começo, ele vai falar da justiça das aflições. Eu vou me permitir ir lendo, olhando para o relógio, porque o tempo é sempre curto, e fazendo alguns pequenos comentários. Ele começa assim: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Quem são os aflitos da terra? Toda pessoa que experimenta tristeza está experimentando um tipo de aflição. Mas a aflição pode ir além da tristeza, ela pode ir para um nível mais forte, o desespero, onde você passa a não esperar mais nada. Você se torna pessimista. Você não acredita que exista solução. Entra em desespero. É um estado terrível da alma. Viktor Frankl, que viveu experiências dolorosas no campo de concentração, depois, em função dessas experiências, ele vai se dedicar à logoterapia para ajudar pessoas, principalmente pessoas com tendências suicidas. E ele experimenta, na sua vivência do campo de concentração, entre 1942 a 1945, ele observa principalmente a questão do desespero. E ele diz que tem pessoas que têm vocação para o desespero. Não poderia ser algum de nós? O que é vocação para o desespero?
São pessoas que desistem muito rapidamente. São pessoas que, diante de um problema, não conseguem vê-lo no grau correto do problema. Se o problema é de grau 2, ela olha com a lente ampliada e vê um grau 7, 8, 10. Pequenas contrariedades tomam dimensões enormes. E há uma tendência de desistir. Por isso que Jesus fala, no mundo tereis aflições. Você poderá, mesmo que otimista, mesmo que muito equilibrado emocionalmente, você poderá viver um momento de tamanho desafio na sua vida que você vai sentir a aflição. Um desespero. O não esperar mais nada. E aí ele dá o remédio. Tem de bom ânimo. Como que eu vou ter bom ânimo se é exatamente o que está faltando? E aí a gente chega à conclusão, a música falou disso. O caminho é a fé. Como ter fé no momento desse? É disso que nós vamos prosseguir aqui na nossa análise. Então, ele diz que somente na vida futura é possível encontrar compensações para certas dores que experimentamos no mundo. A Terra é insuficiente para oferecer essas compensações, por mais que a busquemos. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seria um engodo. Sem a certeza da vida futura, você entra em desespero e não tem saída. Porque você pode experimentar um tipo de aflição que não tem solução na Terra, pelo menos de imediato. Pode ser uma doença incurável que você está tendo muita dificuldade para lidar com ela, e você tem absoluta certeza, não há como curá-la efetivamente. Algumas doenças, por exemplo, a medicina pode oferecer muito, graças a Deus, mas não há cura, apenas há um conforto para que você leve adiante. Várias delas são assim, a gente poderá voltar na análise que a gente vai fazer e voltar a isso. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Por que eu preciso sofrer para ser feliz? Porque tem gente que vai dizer isso. Não, você está passando por esse problema, mas existe uma compensação futura. Nós precisamos disso para sermos felizes. É um discurso muito esquisito para certas pessoas, muito estranho. Ele vai prosseguir. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Essa é uma pergunta chave. A pergunta agora é, alguns sofrem mais do que outros ou não? Uma simples observação mostra que sim. Tem pessoas que nascem com um corpo perfeito, todos os órgãos funcionando perfeitamente, e costumam levar isso até a velhice, com boa saúde, com uma boa condição financeira, com pai, mãe, conseguem resolver bem as suas questões afetivas, conquistar aquela criatura que gostaria de ter perto de si. Dali advêm os filhos, e os filhos lhe preenchem, e assim por diante. Enquanto existem crianças que já nascem
totalmente disformes, com deficiências imediatas. Algumas delas vão para a cirurgia horas depois do nascimento, e já começa ali uma tortura. Conhecemos vários casos, vocês também. Tem crianças que, sem que você saiba por quê, aos 4, 5 anos, tem um câncer. O que elas fizeram? Por que o destino delas é tão diferente? Tão marcado? Por que certas crianças não têm direito sequer do lar? São abandonadas ao nascer, rejeitadas. O que fizeram? Algumas pessoas sofrem mais que outras. Sai na rua, observem certas pessoas e pergunte o seguinte: você trocaria a sua vida pela minha? Ele diz, na hora, é agora, se eu pudesse. Agora, você trocaria a sua pela dele? Não, você não troca. Então, existem pessoas que sofrem mais que as outras. Aí Kardec prossegue. Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Por que uns na miséria e outros com todos os recursos? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. Olha, você deu sorte, cara, nasceu num lar estruturado, com todas as condições. Você deu azar, cara. Nasceu numa família toda desestruturada, toda bagunçada, sem recurso. Você deu azar. O materialista vai dizer isso. Você deu azar, você deu sorte. E o espiritualista? Vai depender da crença dele. Se ele acredita numa vida só, ele vai ter que sair com essas informações. Porque ele não tem realmente a resposta. Aí Kardec prossegue. Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Olha, Kardec escreveu isso lá em 1864. Parece que está falando para hoje. É a mesmíssima coisa. Mas se ele tivesse escrito isso há 2000 anos atrás, é também por isso que Jesus falou. Essas situações existem. Elas são da experiência da Terra, e será ainda por muito tempo. Mas não para sempre. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. É uma verdade. Às vezes você vê uma pessoa tão bondosa, tão caridosa, tão meiga, tão paciente com tantas dores, tantas dificuldades, ao passo que um outro, perverso até, e com todas as regalias, pelo menos momentaneamente. Que Deus é esse? São perguntas que qualquer pessoa faz, ainda que eventualmente, algumas, por não terem a resposta, chegam a pensar que estão blasfemando contra Deus quando fazem essas perguntas. Já contei a minha história aqui várias vezes, não preciso repetir. Mas a gente sempre repete. Aos 22 anos, foi a grande marca da minha vida. Vivia tonto como qualquer outra pessoa. De repente, comecei a prestar atenção nessas coisas, nessas divergências, e falei, Deus, onde é que você está? A fé no futuro pode consolar. Kardec é consciencioso e coerente. E infundir paciência. E faz. Mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Mas se Deus é o infinito das perfeições, ele vai continuar,
e eu vou aqui passando um pouco mais rápido, porque temos muito material para análise. Se Deus é todo poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que ele não seria Deus, como explicar isso? Se você diz que a compensação está na vida futura, a pergunta é, por que tenho que pagar uma passagem mais cara do que você, para ir para o mesmo lugar? A minha passagem é mais cara. Você vai com 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, tudo mais, eu vou manco, ou sem pernas. Imagine um tetraplégico fazendo essa pergunta. Imagine um cego de nascença fazendo essa pergunta. Por que a minha passagem é mais cara que a sua? São perguntas óbvias. Tem pessoas que, de bom senso, descreem de Deus a partir de um determinado momento. Elas não são más. Elas não são arrogantes, propriamente. Elas simplesmente não encontraram resposta para grandes dores. É isso. Devemos ter respeito por essas pessoas. Eu, que já fui agnóstico, sei compreender o agnóstico. Sei que dor passa na cabeça dele. Você precisa de respostas coerentes, convincentes. Aí Kardec vai dizer o seguinte: de 2 espécies são as vicissitudes da vida, de 2 espécies são essas contrariedades, essas dificuldades, essas anomalias da vida, de 2 espécies. Ou, se o preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm causa na vida presente, outras fora dessa vida. Lógica perfeita. Então, Kardec vai dizer que as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos desafios, as nossas aflições, têm 2 causas. Uma na vida presente, ou algumas na vida presente, e outras fora dessa vida. E aí ele vai começar a analisar as causas atuais das aflições, que é o capítulo logo a seguir. Primeiro ele fala da justiça, para mostrar que só existe justiça se o nosso modelo se ampliar, porque uma vida só não explica. E depois, então, ele nos preparou para entender que podemos ter causas nesta vida e fora desta vida. Terá que ser necessariamente em vidas anteriores. Aí ele vai fazer uma análise criteriosíssima das causas atuais. E é importantíssimo refletir sobre isso. Porque é muito fácil colocar a culpa das nossas dificuldades em vidas anteriores, mas a maioria das nossas dificuldades não tem nada a ver com vida anterior. Tem a ver com a vida atual. Mas nós precisamos de um tanto de coragem para enxergar. Vamos ver o que Kardec fala e a gente vai entender. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Aqui ele deu a chave. Muitos males que nos atormentam não têm nada a ver com vida anterior. Alguns sim, outros não. Tem a ver com o nosso caráter. Com a nossa atitude de hoje.
Porque se as nossas atitudes de ontem geram consequências na vida presente, nossas atitudes de hoje também geram consequências. É a mesma lei e a mesma lógica. Aí ele vai começar a falar. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Aqui dá para fazer uma palestra, mas vamos rápido. Muitos de nós preferem colocar a culpa na sorte, nos outros, ou até na genética, para não assumir a responsabilidade dos atos. A imprevidência, está lembrando aqui. O que é imprevidência? Deus nos deu a capacidade, não de prever o futuro, mas de planejar o futuro. E essa inteligência, ela se desenvolve em função de dificuldades. Se você mora numa cidade com um clima muito ameno, muito tranquilo, não tem certas intempéries climáticas, você terá um tipo de estímulo. Mas se você mora lá na Suíça, onde o inverno é rigorosíssimo, não se consegue plantar nada, você é obrigado a provisionar e automaticamente a desenvolver capacidades de planejamento. Tudo tem sua razão de ser. A imprevidência cobra muito caro das pessoas. Uma pessoa que passou tão distraída na vida que, quando se dá conta, está com 60 anos e não fez a previdência social. Não pensou que um dia precisaria disso. Talvez não pudesse se dar ao luxo de pensar nisso, porque a vida foi tão sacrificada que não foi possível. Mas tem pessoas que não, simplesmente esbanjaram. Esbanjaram. Kardec é muito racional, ele está falando, não bota a culpa na sorte, na má estrela. É imprevidência. Ele vai falar do orgulho. O que o orgulho faz? O orgulho tem um filho predileto chamado vaidade, conhecem? A vaidade por si só, quantos problemas cria para qualquer ser humano? Quanta impaciência, quanta insatisfação, quanta aflição. Se eu sou muito vaidoso, eu digo para mim mesmo o seguinte, eu sou simplesmente o máximo e não quero sombra perto de mim. Só isso gera uma intranquilidade, gera uma disputa, gera umas tantas coisas que respondem por muitas dores que nós vamos atribuir a outras causas. Mas elas originalmente estão lá. Existem certas angústias, certas aflições nossas que são simplesmente a não aceitação da vida como ela é. A não aceitação de nós mesmos como nós somos. Nós não aceitamos. Veja quanto se gasta com a vaidade hoje. Sempre se gastou, mas olha cada vez mais. As pessoas são capazes de sacrificar o que for em nome da vaidade. Quantos complexos de inferioridade totalmente desnecessários.
Nós falamos um dia aqui, mas não queremos ficar insistindo nisso, porque isso é filosófico, mas é bonito entender isso. A dor é inevitável, faz parte da experiência humana. Os animais passam pela dor. As plantas passam pela dor. Elas têm doenças. Há um tipo de dor que é dor-evolução. Todos estamos sujeitos a ela. Não vou repetir a palestra que já foi feita em outra oportunidade. Mas há um tipo de dor que vira sofrimento. O sofrimento é dispensável. Se você escolheu como prova, ou talvez expiação, muito provavelmente expiação, voltar nessa vida com uma limitação física muito grave, que vai lhe cobrar muitos esforços, essa limitação poderá fazer de você um vencedor. Um indivíduo que sai daqui, dessa encarnação, com uma capacidade ampliada. Mas se o indivíduo entrar na revolta, na não aceitação, ele fica com aquela limitação e gera uma neurose que vai precipitá-lo ou na ansiedade, ou na depressão, ou na combinação das duas. Essa neurose é totalmente dispensável. Mas nós vamos colocar a culpa na providência, não temos a capacidade de enxergar isso. Vamos ser mais claros? Uma limitação que não tem solução pela medicina. Você ficou cego. Pode buscar todos os recursos e a medicina vai ser clara. Não há solução. Você vai desencarnar dessa maneira. É uma prova ou uma expiação muito dolorosa. Muito difícil. Mas o indivíduo pode sair vencedor. Mas se ele não aceitar, o que vai acontecer? Ele vai se tornar uma pessoa intragável. Uma pessoa difícil de lidar. Uma pessoa que as outras pessoas vão começando a evitar. E aí o seu problema vai aumentando. Essa pessoa transformou a dor em sofrimento. É uma questão filosófica para a gente entender. Mas não vamos ficar aqui toda hora lembrando isso, não. Porque aqui no texto a palavra sofrimento não tem essa conotação. É o mesmo sentido de dor. Ora dor, ora sofrimento. Essa questão que colocamos é filosófica para entender. Então, entender que o orgulho gera muitas dores desnecessárias que viram sofrimentos atrozes. Tem uma música da Dolores Duran, até parece que eu sou fã dela, não sou, mas tem uma música dela interessante. Olha lá, o meu amigo é. Mas se você tocar Dolores Duran, pode ter certeza que eu vou apreciar. Só depende do momento. Ela diz assim: ah, se eu soubesse, naquele dia, o que sei agora, eu não seria esse ser que chora. Eu não teria perdido... Olha lá, é o cantor. É poesia e é ensinamento. Você perdeu algum amor da sua vida? Alguém se afastou? Ou você se afastou dessa pessoa? E diz que isso é karma. Quando, na verdade, foi uma decisão infeliz, num determinado momento, movida pelo orgulho. É disso que ela está falando. Quantos se arruinam por falta de ordem? Olha só.
Kardec é fantástico, ele diz o seguinte: não bota a culpa na reencarnação. Seja mais organizado, você vai ver como é que a sua vida melhora. Você é muito desorganizado. Tudo fora do lugar. Aí você não sabe por que você não fica parado em nenhum emprego. Por quê? Porque lá precisa de ordem. Ou você acha que eles vão respeitar a sua desordem? E aqui entra um problema sério, que às vezes são nós, os pais, que contribuímos para isso. O nosso filho era muito desordeiro, o que a gente fez? Passamos a mão na cabeça. Coitadinho. Só que quando ele vai para a vida, ele não vai ter a mãe e o pai compreensivos. O não que você não falou para ele, ele vai ouvir na lata, duramente, através de uma demissão, através de uma rejeição que ele não suporta. Vocês sabiam que nos Estados Unidos estão aumentando os números de suicídio entre jovens de 10 a 14 anos? É estatístico isso. São jovens de uma geração onde os pais fazem tudo. A criança hoje não tem o direito nem de desejar ter um brinquedo. Antes que ela deseje ter, o brinquedo já está lá. Os pais, que somos nós, podemos entender que temos que colocá-la numa redoma de vidro, só que um dia ela vai ter que sair dessa redoma. E ela sai despreparada. No primeiro não que a vida der, ela cai em depressão. Ela não suporta, ela não foi acostumada. Coisa simples assim. Então, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança. Olha só Kardec chamando a atenção. Você desistiu antes. Seu fracasso não tem nada a ver com vida anterior, não. Você não insistiu. Você não perseverou. No primeiro tranco, na primeira dificuldade, você desistiu. Se você insistisse, é provado em todas as latitudes e longitudes do planeta que os homens de sucesso, chame você sucesso o que você quer. Não estou falando só de sucesso material, financeiro. Madre Teresa de Calcutá é uma mulher de sucesso. Gandhi é um homem de sucesso. E não estamos falando de questão necessariamente financeira. Mas todas as pessoas de sucesso têm uma característica em comum. Não se deixaram abater pelo fracasso. Transformaram o fracasso em aprendizagem. É a característica comum, seja até materialista. Alguns o são, com muito sucesso. Então Kardec está falando, presta atenção, você está colocando a culpa na sorte? Está colocando a culpa nos outros? Presta atenção. Vamos lá. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder. Você agiu de forma desonesta e se deu bem, e continua fazendo até um dia que se dá mal. Quando o dia que você se dá mal, você acha que foi o quê que te levou àquela situação? Os outros? É mais fácil colocar a culpa nos outros. Ou por não terem sabido limitar seus desejos. Olha só, onde Kardec vai? Não saber limitar seus desejos. E depois você é um fracassado na vida, por quê? Porque não limitou seus desejos. Os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, falam uma coisa interessante. O indivíduo seria um excelente balconista, se mete a poeta e morre de fome. De quem é a culpa? O orgulho pode fazer você
ir atrás da profissão que não é condizente com o seu modo de ser, mas é o que você quer mostrar para o mundo, sem consultar suas reais habilidades. Dizem os Espíritos, mais uma vez, lá no Livro dos Espíritos, se as pessoas realizassem as tarefas para as quais têm real habilidade, haveria lugar para todos. Então, Kardec está chamando a atenção. Eu não sei nem se vai dar para falar das causas anteriores. Eu estou ainda nas causas atuais. Vamos lá. Quantas uniões desgraçadas ou infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse. Conhece isso? Já ouviram falar em golpe do baú? Ou isso é coisa só do tempo de Kardec? Cálculo de interesse ou de vaidade. O destaque social. Quantas vezes você deixou de casar com uma mulher que lhe faria feliz porque ela era pobre? Casou com uma mulher rica, bonita, que vai te dar o destaque social, e depois é um frustrado na vida. E bota a culpa em quem? Já pensou você admitir que você fez um cálculo de interesse? Que você agiu por vaidade? Não é fácil fazer essa análise. Gente, eu estou na 2ª página do capítulo. Olha o que esse capítulo tem. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma, só cálculo. Pode ser a realidade de muitos de nós. Por isso que as aflições são diferentes. Elas não são iguais. Quantas dissensões e funestas disputas, que podem terminar em tribunais, se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade, o tão miserável orgulho com outro nome. Sabe-se que em todos os tribunais da terra, não apenas no Brasil, uma grande quantidade de processos seriam eliminados se houvesse menos suscetibilidade. Eu não arredo um dedo. E o outro diz, eu também não. E por não arredar nenhum dedo, você fica numa situação que vai de consequência em consequência, há uma possibilidade lá na frente, você diz, minha vida virou um inferno. Por quê? Mas somos incapazes de ver a nossa atitude, por isso que ele falou, problema de caráter. Olha Kardec falando, caráter, é o nosso caráter. Tem um ditado que diz assim, eu dou um boi para não entrar numa briga. Depois eu dou uma boiada para não sair dela. E dá a boiada mesmo. E a saúde, a felicidade, a família, e vai tudo de embrulhão. Não leva o desaforo para casa. E mata por tostões. E leva para casa o quê? Desespero, abandono, viuvez, filhos ao léu. E está lá cheio de orgulho, batendo no peito. Ninguém me passa para trás. Nós estamos cheios disso.
Depois vamos para a mesa mediúnica ver os obsessores com a mesma dificuldade. Estão do lado de lá e diz, não perdoo. Tenho que receber até a última gota. E não percebe que está num processo não de obsessão, mas de auto-obsessão. A mente está tão centralizada no ódio e na vingança que ele perde referência de tudo mais. Fortíssimo candidato a voltar numa existência seguinte com problemas seríssimos na área mental. Numa coisa chamada fixação mental. Jamais se ouvirá falar de fixação mental na prática do amor, que liberta. Mas ouviremos falar das piores dores da alma na fixação mental do ódio. Por isso que Jesus é indicado como grande terapeuta. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Como o tempo é curto, vamos exemplificar logo. A criança de 5 anos tem um câncer. Você olha, não tem nada nessa vida que explique isso. Nada. Como aconteceu isso? Mas um homem aos 60 anos tem um câncer de esôfago. E ele fumou 3 maços de cigarro a vida inteira. Precisa botar a culpa em vidas anteriores? E se por uma circunstância qualquer você fez isso e não contrai o câncer nessa vida e sobra para outra? Aí você liga a situação de uma criança. Aí você fala assim, ó, pelo amor de Deus, já estou com todo esse sofrimento, passar pela dor de perder um filho aos 5 anos com câncer, e você ainda vem me dizer que ele tem culpa? Por isso que nós temos que ter cuidado com essas informações. Porque colocadas de forma inadequada, elas não aliviam, elas não consolam e podem, inclusive, irritar a pessoa. Precisamos saber em que momento e lugar fazer as ponderações. E, principalmente, não oferecer para quem não está pedindo. A verdade liberta, mas ela é uma luz que pode momentaneamente cegar. Você não dá conta dela. Então, vai devagar. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Aquela criança que bate o pé, que gracinha, que bonitinho. Ele está dizendo o quê? É impressionante. Eu não tive a oportunidade de observar bem meus filhos. Trabalhava, é sempre assim, né? Depois você fica avô, aí você consegue ver melhor como é que é a criança, você tem mais tempo. Talvez nem é tanto tempo, não, é mais experiência, sabe? Você fica mais atento, você observa mais coisas que antes você achava que não eram tão importantes. O menino não sabe falar ainda, mas quando ele quer uma coisa, ele chora, faz pirraça, e ele aprende a mandar em você. E nós, os avós, somos péssimos nisso. Os pais são mais corretos. Até porque o problema vai ficar com eles. Mas se a coisa não ficar bem resolvida lá, vai sobrar para você que é avô, pode ter certeza. Se você estiver ainda encarnado, vai sobrar para você. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo, que vai se voltar contra você depois.
O orgulho dele vai se voltar contra você. O egoísmo dele, que você não corrigiu, vai se voltar contra você. Em algum lugar do planeta, tem algum filho desejando que o pai morra logo para botar a mão. Porque tudo que você ensinou foi egoísmo. Você quer o quê agora? Desenvolver-se o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade. Quanta vaidade inútil, quanto sofrimento inútil, que a gente às vezes só descobre mais tarde. Que produzem a secura do coração. Tem pais que estão, às vezes, até já numa certa fase de doença. O filho mora a alguns quilômetros de distância, mas nunca tem tempo para vê-lo. Talvez você tenha ensinado isso para ele. Foi você que ensinou isso para ele. Quem sabe? É disso que Kardec está falando. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão desses filhos. Meus amigos, se eu for continuar aqui, eu não chego nas causas anteriores. Então, eu vou rápido agora passar para fechar. Causas anteriores. Ele diz assim: mas se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, foi o que nós acabamos de ver um pouco, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos. Segundo Chico, não existe dor mais aguda no ser humano do que a dor de uma mãe que perde um filho. Não existe. E, às vezes, isso acontece de forma totalmente imprevisível, contrariando a lógica. A lógica natural pede que você seja enterrado pelo seu filho, e não você enterrar um filho. Mas a vida está aí. As dificuldades estão aí. Então, o indivíduo olha e fala: não fiz nada. Atingido como por uma fatalidade. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. O indivíduo não foi imprevidente, pelo contrário. Agiu de forma totalmente adequada e correta, e mesmo assim há um revés da fortuna. Alguém que teve um nível social muito elevado e que, de repente, vai à ruína sem que realmente tenha contribuído com a imprevidência, com a falta de ordem, aquelas coisas que ele considerou. Realmente de forma fatal. Algo que veio realmente de forma imprevisível de fora. Os flagelos naturais, estamos vivendo com eles aí. Tsunamis, terremotos, que levam velhos, jovens, crianças, e a gente fica perguntando: Deus, onde você está? Por que você permite isso? As enfermidades de nascença, que nós já tratamos um pouco, que tira, às vezes, o meio da pessoa ganhar a própria vida pelo seu trabalho. Pais que se angustiam, que têm hoje um filho na idiotia, e fica pensando: meu Deus, ele não tem a menor condição de sobreviver por si mesmo, como será? Por que Deus permite? Então, meus amigos, uma breve consideração
sobre um capítulo que tem 34 páginas, só de sabedoria. Eu rodei aqui com vocês, ainda que rapidamente, 1, 2, 3, 4 páginas. Olha a riqueza da doutrina. As respostas que a gente precisa. Que Deus nos abençoe.